Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o nosso ATPCA sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, né, na educação, principalmente numa educação à distância. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que significa esse desenvolvimento de competências socioemocionais. 99,9% das pessoas nunca foram ensinadas sobre as emoções quando crianças e nem adultas. Emoções fora do controle fazem das pessoas espertas estúpidas. Daniel Goleman. Numa época em que mais precisamos de usar nossas emoções, as dificuldades de lidar com elas aumentam. O preço pago por não saber lidarmos com nossas emoções e com as dos outros é muito alto. Depressão, o mal do século. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão deverá ser a doença mais comum no mundo. A Bahia registrou um aumento de 104,2% no número de suicídios. Crack devasta a humanidade. O uso do celular, né? Que cada vez nós estamos mais, como se diz, escravos da tecnologia. Aí muitas vezes nós nos vimos numa estrada perdidos, né? Numa estrada sem rumo. A única saída para tudo isso que eu acabei de falar é o amor. É preciso procurar o ser humano dentro do ser humano. Muitas vezes nós deixamos de praticar momentos simples, mas que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa vivência e para o nosso bem-estar. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós temos que nos sentir bem e sempre acreditar que vamos conseguir. A escola não vai mudar porque quer, mas porque será e está sendo obrigada. Pessoal, é a pura verdade. Nós, como se diz assim, depois, né, do nosso recesso, das férias, nós tivemos que mudar completamente a nossa maneira de trabalhar, de desenvolver nossas atividades. Antes nós estávamos numa sala de aula, aparentemente, né, mais confortáveis, porque nós já sabíamos o que fazer ali, as estratégias. Quando nós retornamos para as aulas online, foi um grande desafio. Por quê? O que fazer agora? Que tipo de tecnologia usar? E como será também o feedback dos alunos? Como será a devolutiva desses alunos? Será que eles vão participar? Eles vão compreender? Então, tudo foi uma mudança para nós. As competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar. Então, primeira coisa, aprender, depois praticar e por último, ensinar. Fácil? Não, muito difícil. De onde vem tudo isso? Vem da Conferência Mundial da Educação para Todos, na Tailândia,
que é da Unesco em 1990, o relatório para a Unesco da Comissão Internacional da Educação para o século XXI, Delors, 1996, e as diretrizes curriculares nacionais e os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, Brasil, 1999. PNUD coloca as pessoas no centro dos processos de desenvolvimento. Aponta a educação como oportunidade central para prepará-las para escolhas, ajudá-las a transformar seu potencial em competências. Então, é o nosso grande desafio. Colocar as pessoas no centro dos processos de desenvolvimento, apontar a educação como oportunidade central, principal, né, para prepará-las para escolhas e ajudá-las a transformar seu potencial em competências. Pessoal, é o que nós estamos fazendo. Na nossa escola, por exemplo, nós sabemos que muitos alunos não são orientados pela família, vamos dizer, e quem os orienta somos nós. Então, nós somos o alicerce para eles, nós somos os exemplos. Como? Através das nossas atitudes. Unesco sugere um sistema de ensino fundado em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Big Five Openness to Experience, abertura a novas experiências. Conscientiousness, consciência. Extraversion, extroversão. Equilibriness, amabilidade. Neurosystem, estabilidade emocional. Então, nós temos que ter isso na nossa vida. Abertura a novas experiências. Nós temos que ter consciência que com o tempo nós também temos que buscar, né, novas, vamos dizer assim, novas tecnologias, por exemplo, nesse momento. Extroversão, está sempre aberto às novas experiências. Amabilidade é tentar, não de primeiro momento você já recusar aquilo que é nos transmitido. E a estabilidade emocional, que é o mais difícil nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de medo, um momento de depressão, um momento, vamos dizer assim, que você não sabe se nós, né, amanhã estaremos aqui, o que vai acontecer. Tudo isso é um período de grande mudança, mas que nós temos que ter a estabilidade emocional. É fácil? Não. Muitas vezes nós temos vontade de desistir, nós temos vontade de jogar tudo pro alto e parar, mas nós temos que continuar, nós temos que ter essa abertura a novas experiências, ter a consciência de que nós temos que tentar. Domínios do Big Five. Tendência a ser aberto às novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto a novas experiências caracteriza como imaginativo, artístico, excitável, curioso, não convencional e com amplos interesses. Ou seja, tudo isso resumido quer dizer abertura a novas experiências. Temos que ficar, como se diz assim, com a mente tranquila e a mente aberta. Vamos tentar? É isso que nós temos que refletir nesse momento. Então, por exemplo, aí a figura, a imagem, né? De uma pessoa voando de asa delta. Quer dizer, tenho receio? Tenho.
Tenho, como se diz assim, uma vontade de não fazer? Tenho. Por quê? Porque muitas vezes penso que não vou conseguir. Mas quando estou caminhando, vou me sentir como essa pessoa, livre para voar, ou seja, um passo de cada vez. Domínios do Big Five: inclinação a ser organizado, esforçado e responsável, mas o indivíduo consciente é caracterizado como eficiente, organizado, autônomo, disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos, ou seja, batalhador. Todos nós somos pessoas lutadoras, pessoas que não desistem fácil. Então, nós temos consciência disso. Aí nós temos a imagem de um pé, né, de uma bailarina, para vocês o significado que nos transmite a leitura, né, que nós fazemos é que olha o quanto ela lutou, né, pelo aspecto do pé, para conseguir aquele objetivo final dela, que é a dança. Então, a mensagem é a seguinte: nada é fácil. Nós temos que tentar resgatar a cada dia essa vontade, esse anseio, né? Que é, como se diz assim, nós vamos conseguir. Pode demorar para alguns poucas horas, para outros longos meses e para outros anos, mas o que nós não podemos é desistir. Domínios do Big Five: orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo e pessoas e coisas. O indivíduo extrovertido é caracterizado como amigável, sociável, autoconfiante, energético, aventureiro e entusiasmado, ou seja, tudo isso é extroversão. Então não é só você ficar, como se diz assim, contando piadas. Não, é você ser autoconfiante, ter aquela energia que também como se diz, incentiva os seus colegas de trabalho. Aí tá, né, um trabalho que, como se diz, nos incentiva quando você lê, né, notícias sobre isso, que é os Doutores da Alegria, que fazem um trabalho, né, muito especial em hospitais, clínicas. E o que isso quer dizer para nós? Que nós, como se diz, nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho muito árduo, muito difícil, mas que nós estamos fazendo. Então, nós não estamos parados de braços cruzados. Nós estamos, né, prosseguindo. Como se diz, é fácil? Não, tem muitos obstáculos, mas estamos tentando. Domínios do Big Five: tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. O indivíduo amável, cooperativo, se caracteriza como tolerante, altruísta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo. Ou seja, nesse momento, no trabalho, nós não podemos também ser egoístas. Nós temos que ter amabilidade, ou seja, cooperar com os outros colegas. Previsibilidade e consciência de reações emocionais sem mudanças bruscas de humor. Em sua carga inversa, o indivíduo emocionalmente instável é caracterizado como preocupado, irritadiço, introspectivo, impossível e não confiante. Apesar de todos os momentos difíceis, os momentos de pânico, nós temos que manter a estabilidade emocional. É fácil? Não. Mas o outro não tem culpa do momento que nós estamos passando. Por isso que nós temos que ter esse equilíbrio emocional.
Aproximar o ambiente escolar do desenvolvimento de competências socioemocionais. Criar um espaço para um aprendizado mais completo. Tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida. Então, por exemplo, para esses alunos que também estão em casa vivenciando um momento diferente, nós temos que nos mostrarmos pessoas que estão bem, que estão, como se diz, equilibradas, para transmitir isso aos nossos alunos. Para dar conta dessa tarefa, as escolas do século XXI precisam descobrir como inspirar. Aí que está a nossa pergunta: como inspirar? Então, o que nós temos que fazer? O que gostam de estudar? Pensar nisso. Como preferem aprender? O que os faz desistir? Em que costumam errar? Quais emoções os dominam? Quando fracassam? Quais são seus sonhos? De que forma persistir em alcançá-los? Então, nós temos que pensar em todos esses questionamentos, tanto para nós, professores, quanto para os nossos alunos. É fácil? Não, é um desafio diário. Os resultados dessa mudança de postura são sentidos na própria sala de aula. Se você consegue fazer os seus alunos gostarem da sua aula, aprenderem, estarem verificando que estão aprendendo, nós vamos ter alunos mais responsáveis, focados e organizados, aprendem um ano letivo cerca de 1/3 a mais, alunos mais espertos e protagonistas têm seu aprendizado, melhora os índices de desempenho e, ao mesmo tempo, promove as nossas aprendizagens, reduz as desigualdades dentro do sistema educativo e eleva sua qualidade, diminuindo inclusive os níveis de evasão. No mercado de trabalho, é recompensado na forma de maiores salários e menor período de desemprego. Então, isso é o que todos nós almejamos para os nossos alunos, mas não é fácil. Como se diz assim, é uma semente que você planta e que você tem que regar constantemente. Só tem nossa parte? Não, tem principalmente a parte dos nossos alunos. Como faz? Ponto de partida. Quais competências socioemocionais são mais importantes? Porque essas competências precisam ser trabalhadas. Quem deve promover o desenvolvimento das competências socioemocionais? Que cuidado se deve ter ao trabalhar essas competências? A escola deve assumir valores que estimulam a autonomia dos alunos, oriente para o respeito a si mesmo e aos demais. Nosso compromisso é desenvolver todas as capacidades. Zabalza, 2002. Ou seja, nós temos que estimular nossos alunos a terem autonomia. Orientar para que eles tenham respeito por eles mesmos. É esse o nosso compromisso. Então, o compromisso do professor é desenvolver as competências e habilidades, estimulando sempre os nossos alunos a quererem mais, a buscar novos conhecimentos. Os desafios: a organização curricular, a concepção, ensino-aprendizagem e a formação dos professores. Aí tem um perfil, antenado. Foi-se a época do giz branco e do quadro negro. Hoje os educadores contam com muitos equipamentos tecnológicos à disposição. Então vamos lá. Comunidade local, família, comunidades online, mídia de massa, videoconferências, microblogging, marcadores sociais,
compartilhamento de fotos digitais, serviços de comunidades virtuais, recursos impressos e digitais, wikis, documentos curriculares, blogs, colegas, bate-papo e MSN. MSN hoje, né, a gente pode falar de WhatsApp. Então, a pessoa antenada, o novo professor, ele está sempre atualizado com o que há de mais moderno, sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, é um desafio diário, admite não ter todas as respostas, nós também somos aprendizes, é parceiro do aluno e aprende com eles, continua mantendo a autoridade sem ser autoritário. Então, esse é o novo perfil do professor. O professor tem que estar buscando novas tecnologias para alcançar esses alunos, pois como se diz, a tecnologia, ela está cada dia avançando mais. Aí tem aí uma opção, né? Tomar um chá para você conseguir relaxar, para você ter conhecimento, habilidade e atitude. Sabe o que e o porquê fazer? Informação, conhecimento, competência, habilidade, atitude. Saber fazer é técnica. Querer fazer é interesse. Então, é o que mais nos faz refletir. Nós temos a informação, conhecimento, competência, que você tem a habilidade, mas principalmente a atitude. Saber fazer é a técnica que você usa, mas o querer fazer é mais importante, que é o interesse. Radar de competências. Você tem que ter liderança, comunicação, trabalho em equipe, estratégia, qualidade e produtividade, foco nos clientes, que no caso são os alunos, foco nos resultados, inovação e criatividade, engajamento e motivação, desenvolvimento, qualidade de vida. Um novo tipo de professor. Então, nós temos que pensar no seguinte: nós temos que pensar nesse novo tipo de professor. É fácil? Não, mas nós temos total condições de ser um novo professor. A cada dia um novo passo, mas ter sempre em mente que temos que ter um equilíbrio emocional. Não é fácil, mas temos que estar sempre buscando isso para a melhoria da nossa qualidade do nosso trabalho como docentes. Então, eu gostaria